paz do Senhor Jesus, boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal Amor do Calvário. Seja bem-vindo à nossa live dessa noite. Uma live muito esperada por muitos, né? Que tem pedido na nossa página no Instagram. E hoje nós estamos indo para o episódio de número 8 da nossa série Seitas, né? Falando hoje sobre o Adventismo do sétimo dia. Eu tenho que agradecer vocês que têm nos acompanhado, tanto nas lives aqui no Facebook, quanto também no Instagram, sabendo que nós temos alguns pensamentos, algumas realidades que vamos colocar em prática daqui uns dias. Já estamos colocando, mas as coisas vão melhorar bastante para quem tem nos seguido. Temos certeza que nós vamos ter grandes surpresas aí para você que acompanha tanto aqui o canal Amor do Calvário, quanto o ADM Apologético, a página do Pastor Mauro lá no Facebook. Se você ainda não segue o Pastor Mauro lá no Instagram, pode seguir, PR_Mauro Alves, Mauro_Alves, né, Pastor Mauro? E aí a gente tem chamado bastante as pessoas para fazer parte desses seguidores que falam, para a gente poder falar das coisas relacionadas ao reino de Deus. Dando a paz do Senhor a Vanessa, a Vanilza, a Eliane, que está entrando, a todos aqueles que ainda não entraram, mas que daqui a pouco vão estar entrando aqui na nossa live nessa noite, para falarmos de um assunto de suma importância para os cristãos que amam, né, estudar a Escritura e também conhecer um pouco mais de como trabalha as seitas, né, pseudo-cristãs e seitas que têm tirado a realidade daquilo que a Escritura mostra. Dando a paz do Senhor ao pastor Mauro. Boa noite, pastor. Mais uma vez agradecendo pela disponibilidade de nos atender e para mais uma vez termos essa oportunidade de falarmos desse assunto aqui na nossa página. Boa noite, pastor. Paz do Senhor, Leandro, boa noite. Privilégio para mim, né? Mais uma vez a gente voltar aqui para poder estar discorrendo sobre um assunto aí tão importante, né? Na série Religiões e Seitas, Apologética Cristã, e trazendo esse assunto aqui hoje, que muita gente, por falta de conhecimento, chama os adventistas de irmãos, né? Eu tenho até pessoas que têm amizade e tal, né? O caso do Tércio mesmo, que está sempre participando aí com a gente, mas, entretanto, as seitas, uma que eles não consideram nós como irmãos, outros que eles não são irmãos mesmo, porque eles não professam a mesma fé que nós professamos, não obstante eles falarem de Jesus, falarem de Deus, do Espírito Santo, mas eles estão muito distantes da nossa profissão de fé, né, e daquilo que nós acreditamos e entendemos das Escrituras e do Evangelho. Então vai ser muito esclarecedor oportunidade da gente participar aqui. Abraço a todos, irmã Eliane, todos os irmãos que estão participando aí. Amém. Agradecer a você que vai acompanhando aqui a nossa live, sinta-se à vontade de fazer perguntas, falar sobre esse tema que é tão importante. Você pode perguntar aí para eu estar passando para o pastor Mauro, na medida do possível, conforme a sequência da live, o pastor vai respondendo para nós sobre esse assunto, né? Com relação ao adventismo, que é muito conhecido no Brasil, né, pastor? Eu creio que é uma das grandes aí, vamos falar assim, grandes seitas, as mais conhecidas no Brasil hoje, eu acho que deve ser o adventismo, né? E tem figurado muito aí também, só que eu acho interessante que muitas coisas deles, né, não são mostradas, né? Principalmente coisas negativas, quando deu problema com o Ivan Saraiva, mesmo jogado debaixo do tapete, dando jeito de esconder, né? Não falar as claras do que aconteceu, mas vamos participar dessa live e aprender, né, com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Dando boa noite ao Tércio aí, mais uma vez bem-vindo à nossa live aqui. E vamos começar, pastor. O que o senhor pode falar? O que é o adventismo do sétimo dia? Bom, o Tércio está aí, né? Ele é adventista há muitos anos, o pai dele, né? O pai dele, inclusive, é um obreiro muito zeloso da Adventista do sétimo dia. Um dia eu até falei pro Tércio, né? Se eu tivesse um obreiro igual seu pai aqui na igreja, eu estava feito, né? Porque ele consegue conduzir muitas pessoas para a igreja, né? Uma pessoa que já discipulou muita gente, inclusive alguns que ele discipulou
já são pastores, né? O Andrade. Um abraço para ele, para o Tércio. E o Tércio já me conhece, ele sabe que eu sou muito aberto, né? Muito sincero para falar, e o nosso debate aqui não é a respeito de pessoas. O nosso debate é a respeito do campo das ideias, e é um debate teológico apologético, né? Então, o caso do Ivan Saraiva, na verdade, o Leandro. Fiquei sabendo agora. Ele migrou para o lado do coaching agora, né? Mas voltando aqui para a questão do adventismo, a origem do adventismo, o Leandro, ela está intrinsecamente ligado a um evento, né, que os próprios adventistas denominam de grande desapontamento. O grande desapontamento, e tudo começou com um homem chamado William Miller, né? William Guilherme Miller. Esse homem nasceu no século XVIII, 1782, em Pittsfield, estado de Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Eu já falei aqui, os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo, mas é o maior nascedor e criador e exportador de heresias também, de seitas. Então, eu sei que o Tércio daqui a pouco vai colocar aí, eu sou daquela seita que Paulo falou, né, mas tudo bem. Ele nasceu, né, nos Estados Unidos, ele era de uma família batista, o Miller. Em 1818, olha o que ele asseverou, né? Ele começou a fazer um estudo no livro de Daniel e no livro de Esdras, fundamentado lá no cativeiro babilônico, nas profecias de Daniel, e ele então asseverou peremptoriamente que nos próximos 20 anos Jesus retornaria à Terra, né? Em 1831, ele marcou a data. Esse é o problema, né? Nós não podemos marcar a data, a Bíblia não nos autoriza marcar a data para a volta de Jesus. E aí ele disse que Jesus voltaria em 24 de março de 1843. Ele se fundamentou em Daniel 8, 13 e 14, que é as 2.300 tardes e manhãs, né? Segundo o que o Miller dizia, essas 2.300 tardes e manhãs correspondiam a 2.300 anos. E aí ele marcou o ponto de partida, a data 457 a.C. Quando a gente vai estudar as 70 semanas de Daniel, nós encontramos 3 datas que foram ordens de regresso para o povo voltar. Assim como eles foram levados cativos em 3 levas, né, 605, 597 e 586. Eles voltaram em 3 levas também. Eles voltaram em 538, 457 e 445. A grande maioria dos estudiosos tem como base as 70 semanas fundamentado na data 445, que é quando Artaxerxes autorizou que Neemias voltasse para a reconstrução dos muros. Os adventistas, eles partem do pressuposto da data 457 a.C. Foi isso que Miller usou, né? E aí o que aconteceu? Chegou nessa data, Jesus não veio, né? Aí ele fez um novo cálculo, falou que tinha se equivocado nos cálculos, marcou outra data, 22 de outubro de 1844. Adivinha o que aconteceu? Não veio. Não veio, né? Isso é chamado de grande desapontamento. Aí o que Miller fez? Miller foi a público, né? E pediu perdão. E disse o seguinte: não, eu cheguei à conclusão, ele falou que eu errei, ele era batista, né? E eu cheguei à conclusão de que ninguém está autorizado pelas escrituras a marcar uma data para a vinda de Jesus. Segundo o que a gente entende, Miller morreu sendo um cristão piedoso, né? Ele pediu perdão e tal, se retratou. Entretanto, o que aconteceu foi o seguinte: Miller, inclusive, pediu até perdão na igreja, né? E ele faleceu em 1849. Agora, teve um movimento, o problema foi o seguinte: depois desse grande desapontamento, surgiu vários grupos, né? Chamado Movimento de Advento na América, e existia também um grupo de um homem chamado Irã Edson, né? E José Bates. Esses homens, eles não se conformaram. O que aconteceu? Eles se juntaram, né, com Ellen White. Se a gente fosse fazer uma transliteração desse nome, do inglês para o português, seria Helena Ouro Branco, né? A transliteração não.
ver o significado do nome dela, né? Helena Ouro Branco. E aí eles se juntaram, né? E esse grupo, ele passou a ser chamado de Milleritas, que eram seguidores de Miller. Aí o que aconteceu, Leandro? Aí eles tinham que dar um jeito nisso para poder consertar, né? Aí o que eles fizeram? O Irã Edson deu um testemunho de que ele estava no seu milharal, andando no seu milharal, e Deus teria dado uma visão para ele, que ele viu que Miller teria se equivocado no local que Jesus viria, mas não na data. A data seria o dia 22 de outubro mesmo, de 1844. Só que o que ele disse, ele se equivocou no local. Jesus, nessa data, teria passado do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Isso daí é o ponto de partida para a principal doutrina adventista, que é chamado juízo investigativo. Né? Porque eles interpretam, quando eles interpretam 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos, se você fizer os cálculos do ano 457, vai dar literalmente essa data. Você entendeu? O ponto de partida, 457 a.C. Só que o problema é que a interpretação não está correta, porque 2.300 tardes e manhãs tem que ser cortado no meio, 1.150 dias. Vamos ler um texto aqui, para a gente ter uma base boa. Gênesis, capítulo 1. Inclusive os adventistas usam esse texto também. Gênesis 1, olha o versículo 5. Deixa antes do senhor falar dentro do texto, é verdade que as pessoas venderam tudo que tinham na época, foi uma revolução nesse sentido, e elas venderam tudo esperando, né, para a volta de Jesus e não aconteceu? Muitos ficaram frustrados, muitos foram para as montanhas, vendeu tudo, as propriedades, outros se entregaram à prostituição, né? Falaram, já que vai acabar o mundo mesmo, vamos aproveitar. Isso aconteceu sim. No capítulo 1 do Gênesis, olha o versículo 5. Ó. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. Percebeu? Uhum. Quer dizer que a Bíblia está dizendo o seguinte: uma tarde e uma manhã é um dia. Porque a Bíblia, para nós aqui no Ocidente, tudo começa de manhã. Para o judeu começa à tarde. À tarde, quando depois do pôr do sol, já nasce um novo dia. Para eles é tardes e manhãs. Né? Sempre com o pôr do sol. É o contrário. Então a Bíblia está dizendo que uma tarde e uma manhã é um dia. Logo, nós podemos entender que 2.300 tardes e manhãs correspondem a 1.150 dias. Quando a gente vai fazer o cálculo certo, a gente percebe que essa data corresponde justamente quando Antíoco Epifânio, no período interbíblico, Antíoco IV, né, ele invadiu Jerusalém, ele era um general da Síria, invadiu Jerusalém no período interbíblico e depois ele foi rechaçado, né, pelos macabeus. Dá justamente o período que ele entra em Jerusalém e o período que ele sai. 168 a.C. até 165, 1.150 dias. Ele havia profanado o templo, o santuário, derramado sangue de porco, sacrificado animais imundos, colocou uma estátua do deus Zeus lá dentro do Santíssimo. Quando os macabeus restabeleceram a ordem, eles então purificaram o santuário, retomaram novamente o poder, restabeleceram o culto, porque eles eram de uma família sacerdotal, e aí aconteceu que o santuário foi purificado. Tem nada a ver com Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, em síntese, Leandro, aí a principal proponente, né, do movimento millerita foi a Ellen White. Ela acabou por tendo muita notoriedade dentro do adventismo, né? Ela era uma mulher muito empreendedora também, visionária. Ela era muito à frente do seu tempo, isso é uma verdade. Ela era uma mulher muito inteligente, né? Escreveu muito, embora há muitas comprovações de que ela plagiou bastante também, né? Mas ela era uma pessoa muito inteligente. Pastor, cortou aqui, o senhor estava falando da Ellen Goldwhite, no caso, né? Então, não, a Ellen Goldwhite, ela é a principal proponente do ministério, se tornou a principal proponente do ministério millerita. Não obstante a gente saber que ela
plagiou bastante também, existem relatos de que ela plagiou muito, mas ela era uma escritora que escreveu muito, e ela teve muita notoriedade, ela era uma mulher muito inteligente, também estava à frente do seu tempo, isso é verdade. E aí ela se torna a principal referência do movimento millerita, né? Do movimento que seguia Miller, que tomou esse nome por causa de Miller. E aí ela, com José Bates e outros, a Igreja Adventista, na verdade, ela foi organizada muito depois, né? Ela foi organizada em 1700 e pouco, que ela foi organizada. Uhum. Mas, na verdade, ela é muito antiga, né? E a igreja, aliás, 1700 e pouco, não. 1900 e pouco. Depois nós vamos ver a data aqui certinho. E ela, então, se desenvolveu. O grande problema do adventismo, Leandro, eu acredito que é justamente a Ellen White. Porque quando você pega o Cremus da Igreja Adventista, são 28 itens. Qualquer um pode baixar aí na internet em PDF. A grande maioria das doutrinas deles são doutrinas que eles tiraram da história da igreja, da teologia ortodoxa e tal. O grande problema é quando você começa a falar sobre a questão do sono da alma, porque se eles não sustentar o sono da alma, eles não sustentam a principal doutrina deles, que é o juízo investigativo. E a única doutrina que é peculiar, que é específica do adventismo, é o juízo investigativo. Pastor, tem alguma... o adventismo, ele surgiu mais ou menos na mesma época que o Testemunho de Jeová? Como é que é isso aí? Então, quando Miller, logo que começou o movimento millerita, né, as Testemunhas de Jeová é um pouco antes. É quase contemporâneo, mas sim, é um pouco antes. E você sabe que o Russell, no começo ele era muito adepto à doutrina adventista. Ele até frequentou lá, fez amizade com os adventistas, né? São quase contemporâneos. Mas depois eles destoaram lá entre eles, né? De questões doutrinárias também. O Russell separou e fundou o movimento, né? Sim. Então observem que tem muita coisa que é do adventismo que tem particularidades do adventismo, assim, coisas que eles pensam que tem sim muita semelhança com as Testemunhas de Jeová. Ah, beleza. Pastor, e como que é, de uma maneira mais como eu posso dizer, mais palpável, vamos dizer assim, como funciona o juízo investigativo? Como que é que funciona isso? Você já quer entrar direto no juízo investigativo? Mas se o senhor quiser falar de outro tema antes, pode ficar à vontade. Não, é porque o adventismo ele tem várias coisas que são... mas a gente já pode desenvolver isso sim. Vamos falar então sobre o juízo investigativo? Depois a gente vai discorrendo. Né? Dentre outras tem o rebatismo, né? Que se a pessoa sair de lá várias vezes e voltar, eles rebatizam a pessoa. Usam um texto lá de Atos dos Apóstolos que é isolado, que não pode ser utilizado porque os pais da igreja nunca rebatizou ninguém, né? E também você percebe que é um texto isolado que não pode ser utilizado como doutrina para esse rebatismo, né? Que também é um daqueles textos que falam sobre, não é a fórmula batismal, né? Que nós Sim. já até lemos eles aqui. Mas vamos falar um pouco, então, sobre essa questão do juízo investigativo, né? O que seria... Viu, pastor? Sim. Eu anotei aqui para a gente falar das principais doutrinas, né? Entre elas, o juízo investigativo e o sono da alma. Mas se o senhor quiser dar primeiro uma passada ampla, né, sobre todas as principais doutrinas e depois a gente entrar nessas, sem problema algum. Não, vamos falar já sobre a questão do juízo investigativo, porque o sono da alma nós até falamos aqui das Testemunhas de Jeová e a única diferença dos adventistas é que os adventistas eles crêem em punições, em graus de punições. A pessoa ressuscita, né? Aí vamos supor que vai dar combustível para ele ficar no lago de fogo, segundo a visão adventista, é o grau de pecado que ele tem. Se ele pecou mais, fica mais queimando, depois ele é aniquilado. Se ele pecou menos, ele fica menos tempo. As Testemunhas de Jeová não acreditam nisso. Elas já acreditam que a pessoa que não é salva,
ela já não ressuscita mais, ela já foi aniquilada depois que ela morre. Ok? Entendi. Mas é praticamente quase igual, né? Então, como que funciona essa questão do juiz investigativo? É exatamente fundamentado nessa visão do José Bates. Depois, quando a Ellen White escreve o seu livro, que é best-seller, o Grande Conflito, né? Que é considerado um livro, muitas pessoas até do meio secular leem esse livro e dão como uma obra excepcional, né? Eu tenho até ela aqui, e até indico um livro para as pessoas comprarem que chama O Caso White. O Caso White. Você sabe que o adventismo, Leandro, ele mudou até o marketing, a imagem da Ellen White para colocar nos livros, na rede social, porque quando você olha a Ellen White, a verdadeira foto da Ellen White, ela era uma mulher muito desfigurada, porque ela levou uma pedrada de uma aluna que estudava com ela, e isso trouxe um problema muito sério no rosto dela, né? Na época não existia plástica como existe hoje, e ela ficou com sequela. Então, ela ficou bem desfigurada. E aí eles fizeram um trabalho de marketing na imagem dela. Se eu ver a Ellen White, quem era ela, e o trabalho de marketing que os adventistas fizeram para mudar o rosto dela, é excepcional, né? Então, ela, depois que ela escreve o grande Conflito, ela vai ratificar o que José Bates disse. A visão é fundamentada na visão de José Bates. O que seria, em síntese, né, o juiz investigativo? Inclusive, se você pegar lá o Grande Conflito, ou o Conflito dos Séculos, né, na página 435, a 24ª edição de 1980, você vai ver muita coisa. Ela explica muito mais detalhada essa questão do Grande Conflito. Segundo eles, quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, ele começa a fazer uma análise, né, de todas as pessoas de todos os tempos, para analisar se essas pessoas podem ser salvas ou não. Ok? Esse é, em síntese, a ideia que traz o Grande Conflito. Mas nós sabemos que isso daí não vai resistir ao crivo da Bíblia, né? Tem outras profecias que ela trouxe também, como o terremoto de Lisboa, de 1755, né? Porque você sabe que eles são historicistas, né? Na questão da escatologia. E aí eles vão olhando para alguns eventos históricos e vão relacionando com as profecias. Mas tem muita coisa que realmente não dá para a gente acreditar. Vamos focar agora no Grande Conflito, então. Qual que é a dúvida mais frequente, Leandro, das pessoas sobre o Grande Conflito? O que você acha que a gente poderia trazer aqui? Aliás, eu penso assim que eu já escutei muita gente falando do juiz investigativo e principalmente dessa questão, como funcionaria isso, se Jesus tinha uns arquivos lá e vai olhando folha a folha, quem que pecou, quem que não pecou, quem é salvo, quem que não é. As pessoas perguntam muito sobre isso, né? Porque a visão que elas têm quando fala de juiz investigativo é esse, é que tem um arquivo monstro lá, grandioso no céu, e Jesus tem que ficar igual lá no filme do Todo-Poderoso, olhando arquivo por arquivo. Como que seria isso na visão adventista? Na página 420 do Grande Conflito, tá assim, ó, antes que se complete, quer dizer, o Grande Conflito, o juiz investigativo, ele traz uma ideia de que a obra da redenção não foi consumada na cruz. Não foi consumada, está sendo consumada lá, no santuário celestial. Mas Jesus falou, tudo está consumado. Em tua mão, entrego o meu espírito. Então, olha o que está no Grande Conflito, página 420, ó. Antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Isso aqui ele se fundamenta no capítulo 10 de Hebreus, que na verdade Jesus já fez essa expiação quando ele levou o sangue para depositar no santuário celestial, quando ele entra na sua ascensão. Nós já até estudamos sobre isso. Aí ele diz assim, ó, este é o serviço iniciado quando terminar os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme foi predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo
para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Então você perceba aqui que eles estão dizendo que a obra da expiação redentora não aconteceu na cruz. Está acontecendo lá ainda. Ele entrou no santuário celestial, interpretando Hebreus 10 totalmente equivocado, e dizendo que Jesus está fazendo uma análise de cada ficha, vou usar um termo bem simplista, de cada pessoa de todos os tempos, desde Adão até os dias de hoje, para ver se realmente essas pessoas são salvas, né? Agora, primeiro que essa ligação do ano 1844 nada tem a ver com a ascensão de Jesus. Primeiro ponto. Outra coisa, Jesus, a Bíblia diz que ele já, quando Jesus entrou no santuário celestial, né, ele fez todo aquele trabalho que precisava fazer, e aí ele se assentou à destra da majestade. Havendo feito a expiação, está em Hebreus isso daí. Deixa eu ver se eu acho esse texto para nós ler. Acho que é Hebreus capítulo 1, deixa eu dar uma olhada aqui. Hebreus 1. É para a gente ler aqui. Que é então importante. Quer dizer que a obra da cruz não foi suficiente para expiar o pecado do homem? Não, ela foi incompleta, né? Ela, na verdade, ela teria sido incompleta. Hebreus capítulo 1, eu acho que é o versículo... Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui para a gente ler. Acho que é o versículo 2. Deixa eu ver. Não, cara, é o versículo de número 3. É o 3. Vamos compartilhar ele aqui, ó. Diz assim, ó. Hebreus 1 e 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feita a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus não está em santuário celestial coisa nenhuma. Ele fez a expiação e ele já se assentou à destra de Deus na majestade, né? Da majestade. Então isso aqui já começa a cair por terra, né? Já começa a ficar sem suporte nas escrituras. Eles usam outros textos também de Apocalipse capítulo 10 e assim por diante, né? Eles dizem que eles usam o capítulo 14, versículo 7, lá de Apocalipse. Olha o que eles dizem, ó. A natureza do julgamento, eles dizem que seria segundo o grande conflito, seria o juiz investigativo. Mas quando a gente olha para o texto de Apocalipse 14, 7, não está relacionado de forma alguma, Leandro, com o juiz investigativo. O texto lá, o julgamento lá, indicado em Apocalipse, ele se trata do juízo que Deus vai impor sobre a humanidade durante o período da grande tribulação. Não tem nada a ver com o juízo investigativo. Um abraço aí, nosso amigo pastor Edinaldo. Deus abençoe. Então, pode falar, Leandro. Não, então quer dizer que só por esses textos a gente percebe que aqui nesse texto de Hebreus mesmo, no capítulo 1, escritor aos Hebreus, aqui no versículo 3, ele deixa bem claro que ele fez a purificação dos pecados e assentou à direita da majestade. Quer dizer, não tem continuidade, não está incompleto. A obra foi consumada na cruz. Eu vou ler um outro texto aqui também, bem conhecido, só para a gente confirmar isso daí, Romanos 8, 34. Vamos dar uma olhada nesse texto também, que eu lembrei dele aqui agora. Romanos capítulo 8, vamos dar uma olhada no versículo 34. Olha como diz a palavra de Deus, né? Então, muita coisa que o Adventismo fala que não resiste ao crivo da Bíblia, né? Aqui, ó, versículo, vou compartilhar aqui para a gente ler. Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim, ó. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele não está no santuário celestial. E outra coisa que precisa ser esclarecido, lá no céu, Leandro, não tem nenhum tipo de templo lá de santuário igual eles falam. O que tem lá, o que nós temos lá, é o próprio céu que é o lugar santíssimo. Porque tem 3 céus que a Bíblia mostra. O primeiro é a atmosfera, que é a troposfera.
seria o átrio, lugar de fora. O segundo céu, né, que é o espaço sideral e tal, e o terceiro céu, lá onde está Deus, que é o Santíssimo. E todos aqueles modelos, aqueles materiais, elementos que Deus mandou que Moisés fizesse, segundo o modelo que ele mostrou no monte, é modelo de lá do céu. Ok? Uhum. Então, Jesus entrou lá, pagou o preço, sim, levou o sangue, depositou lá no Santíssimo, no Santuário Celestial, que é o próprio céu. Depois, ele tendo feito essa expiação, consumou a obra na cruz, porque ele diz tudo está consumado, e se assentou à destra da majestade. Tá, e quando você fala para um adventista que Jesus falou está consumado na cruz, qual que é a realidade que ele traz dele para te argumentar com isso? Eles vão dizer o seguinte, que ainda tinha coisas para ser feita, né, que foi feita a expiação dos pecados, mas que ainda precisava se investigar esses pecados para saber detalhadamente a vida de cada pessoa. Deixa eu ver se eu acho um termo que eles usam aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir uma apostila que eu escrevi aqui. Tem um termo que eles usam nisso daí, que é interessante. Você quer ver o que eles dizem? Deixa eu abrir aqui. Porque eles, na verdade, Leandro, eles têm muito argumento, viu? Eles são bons de argumento. Sim, são bons de argumento e eles têm estudos, né? Bem, assim... Bem elaborados. Eles não são bobos, não, viu? Não, de jeito nenhum. E outros sim, viu? Dão um baile na maioria dos evangélicos, dos cristãos aí no Brasil hoje. Não, a maioria... Eu diria que não conhece nada. Inclusive não. Pastores, né? Eu diria que muitos pastores não estão preparados para poder debater com os adventistas. O que eles dizem é o seguinte, eu achei aqui na apostila que eu escrevi, até se alguém quiser adquirir, eu tenho essa apostila, ela tem quase 50 páginas, né, explicando muita coisa sobre os adventistas. Pecados, eles foram perdoados na cruz, mas não cancelados. É o que eles dizem, né? Foi perdoado, mas não foi cancelado? Inclusive ela deixa isso muito claro na página 418 do livro que ela escreveu, Nisto Cremos. Aliás, na página 418, né, do Nisto Cremos, que é a confissão de fé deles, tem exatamente isso daí. Ela tem outros livros famosos também, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações, Primeiros Escritos, todos esses livros são muito famosos. E o Tércio está falando que o assunto é muito extenso, está ficando muito superficial. Mas, Tércio, você sabe que esse assunto aqui nós estamos sintetizando, porque como é um assunto muito extenso, né, é claro que precisaria muito mais tempo do que uma live dessa, precisaria pelo menos umas 10 lives, Tércio, para falar desse assunto. O assunto é muito abrangente, você sabe disso. Nós estamos aqui apenas trazendo uma síntese. A impressão que fica não está clarificado. Tércio, está falando claramente sobre essa questão aí da questão da cruz, está falando sobre a questão do estar consumado, mostrando os textos de Hebreus, de Romanos. Não está clarificado. Eu respeito a sua opinião, né, com toda a humildade, né? Você sempre está aqui conosco, mas é que às vezes a gente quer legislar em causa própria, né? E essa questão aí é uma questão que vai mexer muito com isso aí mesmo. Realmente, uma live só não é suficiente para falar de todo o adventismo, né? Se você for falar só de uma parte ou de outra. A gente está sintetizando de uma maneira simples e o objetivo da live não são estudos profundos de teologia, né? De início, agora não é esse, mas para as pessoas, pelo menos, terem a noção do que elas estão ouvindo e do que está sendo falado, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aí também, né? Não é que não está ficando claro, não. Eu acho que para muitos aqui está muito claro o que está sendo falado. E a live vai ficar gravada também, a pessoa pode anotar. Então, eu respeito a sua opinião, mas você está legislando na sua causa, né? Ô, Leandro, aqui, quando ele fala aqui na segundo comentário, os pecados foram perdoados, o que será purificado são os registros, né? Os registros no Santíssimo. Deixa eu abrir aqui o texto que eles usam para dizer isso, que é Hebreus capítulo 10. Vamos ler esse texto, que é o Tércio vai ser honesto, é o texto que vocês usam, Tércio, para embasar isso. Hebreus capítulo 10... Inclusive, Hebreus capítulo 9, né, mas espera aí. Quer dizer, tem uma dívida, né? Os pecados foram perdoados,
mas não foi purificado, o registro continua? Que negócio não, não, então, é um negócio que, isso daí, outro sim. O ponto de partida para se dizer isso, que Jesus entrou, passou do Santíssimo, do santuário, aliás, do Santo para o Santíssimo, é a data 1844, 22 de outubro. Fundamentado, eles dizem que é em Daniel capítulo 8, 13 e 14, mas não é verdade. Está fundamentado na visão de José Bates, ratificado por Ellen White. Isso é uma grande verdade. Né? Isso você pode ler o Grande Conflito aí de cabo a rabo que você vai perceber. Mas o capítulo 9 de Hebreus 9 e 10, ele traz uma ideia sobre o que ele está falando aí. Ó. Hebreus capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Acho que a partir do versículo 20. Vamos ver se é isso. Aqui, ó, a partir do versículo 20 diz assim, ó. Dizendo, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente também aspergiu com sangue o tabernáculo. Não, aqui está falando do tabernáculo, né? Aí agora presta atenção no 22, ó. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu. Por isso que eu expliquei que o céu é o próprio santuário, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, o que o Tércio está dizendo, ele está fundamentado nesse texto aqui, né? Irã Edson, isso mesmo, o Tércio. É Irã Edson, você tem razão. Eu falei José Bates aqui, mas eu troquei, é Irã Edson. A visão que Irã Edson teve lá no seu milharal, né? Voltando aqui para a questão do texto que nós estamos lendo, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que Jesus ele entrou lá no céu, depositou o sangue, porque o próprio escritor aos Hebreus diz que não sem sangue, não podia entrar sem sangue, depositou o sangue, havendo feito a expiação dos pecados, ele se assenta à destra da majestade. Ele não precisa, ele é onisciente, ele não precisa ficar analisando mais nada, e os registros também, isso daí é uma grande falácia, isso é uma doutrina exclusiva adventista, ok? Mais uma coisa, quando a gente olha para o texto de Daniel, que o Tércio citou, capítulo 8, versículo 13 e 14, não existe nenhuma correlação com esse texto do santuário celestial aqui que Jesus entra. Porque quando a gente vai perceber a importância do sangue, eu já até expliquei uma vez, Leandro, você sabia que Jesus ele faz eu já expliquei isso para você uma vez, ele faz um tabernáculo, o primeiro tabernáculo foi no Éden, mas depois ele faz um tabernáculo no Getsêmani, que ele leva os discípulos, né? Quando chega num determinado lugar lá, ele diz assim, ficai-vos aqui, átrio. Aí ele chama Pedro, Tiago e João com ele, e vai mais adiante. Aí ele diz, ficai aqui e orai comigo, santo. Depois ele vai, um tiro de pedra e começa a orar sozinho, santíssimo. Porque só ele podia entrar ali. E a Bíblia diz que num dado momento ele começa a suar sangue. Por quê? Porque isso é um tipo do sumo sacerdote entrando no santuário para poder espiar, não sem sangue. Não podia faltar o sangue. É isso que ele faz, ele deposita o sangue dele. E o texto está dizendo aqui, não como Moisés fez no tabernáculo terreno, mas no santuário celestial, né? E aí quando ele diz assim, no 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, está falando do tabernáculo terreno, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse, ele está falando do santuário celestial, que Jesus já purificou, não tem esses registros, não existe base bíblica para isso, o que tem é o livro da vida e os livros que serão abertos no juízo final, ok? Dando um grande abraço aí ao pastor Gutenberg, que sempre está nos acompanhando, da Assembleia de Deus lá no Tocantins. Deus abençoe, pastor. Continue abençoando o ministério do senhor. O senhor está colocando um ponto aí, pastor, porque se for assim, então, é perdoado, mas no registro não é cancelado, então, quer dizer,
obra incompleta, né? A Bíblia fala de estar consumado, e estar consumado é estar consumado e acabou. Então, Leandro, ele é Deus, como é que faz? Aí tem um outro ponto. Essa expressão, perdoados e não cancelados, que está na confissão de fé dos adventistas, né? Se você der uma olhada na confissão de fé deles, o Nisto Cremos, né? Na página 488, 489, por ali, né? E você vai perceber o seguinte: no juízo investigativo, aliás, na página 488 e 489, você vai ver que ela vai usar essa expressão, perdoados, mas não cancelados. O que significa isso? Ela está dizendo o seguinte, eles estão colocando, né? Aí você vai para o Nisto Cremos, na página 418, que eles estão tentando fazer uma distinção, como se fossem situações diferentes, significados, né? O perdoar e o cancelar. Agora, veja bem, todos aqueles, né, Leandro, que verdadeiramente eles receberam Jesus e se arrependeram, eles têm o perdão assegurado. Uhum. Os nomes foram chamados, né? A Bíblia diz lá no juízo final, a Bíblia diz que foram abertos os livros no juízo final. São os livros, esses livros é o livro da vida, o livro da memória. Nunca a Bíblia vai se referir a um juízo investigativo que está acontecendo no santuário celestial. Até porque se você investiga é porque você não sabe. Se você vai investigar um crime é porque você não sabe, você não tem um conjunto probatório. E os livros que serão abertos no juízo final é o conjunto probatório, as provas. Não necessita de juízo investigativo. O pastor, que Colossenses capítulo 2 não fala tendo perdoado, que fala tendo cancelado o escrito de dívida. Ué. Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente. Encravando na cruz. Na cruz, pronto. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14, exatamente. Quer dizer, cancelou o escrito de dívida, né? Removeu inteiramente, a Bíblia fala, removeu de forma inteira, não foi de forma parcial, incompleta. Aqui o apóstolo Paulo, eu acho que é claro que esse texto, né? Não tem por que mudar isso. Outro sim que eu quero trazer aqui, ó, ele está falando aqui o Tércio, né? Para ficar mais fácil os internautas, deveria explicar o santuário terrestre, por exemplo, qual era o trabalho no dia da expiação. Os pecados eram perdoados todos os dias, porque ainda o dia da expiação, que um dia de juízo para Israel. Ô, Tércio, o que você está falando é o Yom Kippur, mas isso daí não tem ligação com essa questão, o Yom Kippur, né? Você está falando, o dia da expiação, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá. Inclusive, uma grande heresia adventista também, o Leandro, parecido com a igreja local, é a questão do bode expiatório lá, os 2 bodes e o Azazel, no capítulo 16 de Levítico, que eles dizem que seria Jesus, porque eram 2 bodes. Um era imolado e o outro era solto no deserto, o bode emissário. E aí o que eles dizem? Que um era Jesus, tipificava Jesus, e o que era soltado no deserto tipifica Satanás. Quer dizer, eles estão dividindo a obra expiatória de Jesus com o diabo, com Satanás. Só que aquele bode que era solto, os 2 era para expiação. E aquele bode que era solto, ele representa que Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Mas voltando para a questão do juízo investigativo, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, né? Jesus hoje, ele é o juiz ou ele é intercessor? Aí que tá, hein? Alguém pode responder aí, quem quiser responder aí na... Tércio aí, se quiser responder. Então. O pastor Mal, até colocando por essa questão aí, Jesus hoje é juiz ou é intercessor? Vamos ver quem pode responder. Sim, essa questão. Porque se ele está dentro do santuário celestial fazendo um juízo investigativo, ele está utilizando o papel de juiz. Porque Jesus será juiz quando ele abrir o livro selado. Inclusive, eles falam que esse livro selado também está relacionado com o juízo investigativo. Só que esse livro não foi aberto ainda. Porque ele será juiz naquele momento, porque... Por que só Jesus pôde abrir o livro selado? Porque está depositado o valor em juízo. O sangue foi depositado em juízo, só o juiz pode abrir. Então, eles também eles correlacionam os livros selados, lá os 7 selos, eles correlacionam com essa questão do juízo investigativo. Mas Paulo diz assim, ó, há um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Então eu quero saber, ele é intercessor ou ele é juiz hoje? Porque a Bíblia diz lá em 1 João que ele é advogado de todo, não só nosso, João diz, mas de todo mundo. Ok? Sim. Ele tá querendo que o senhor explique em Yom Kippur. De antemão, se alguém quiser assistir, nós temos uma live gravada lá na página do Instagram sobre o tabernáculo, fala sobre o Yom Kippur, o pastor Mauro fez essa live já. Se tiver dúvida, pode ir lá dar uma olhada. Mas se o senhor quiser também já dar uma explicada sobre isso, pode ficar à vontade, pastor. Não, o Yom Kippur é o seguinte, vou dar uma explicada sintetizada, porque isso aí é outra coisa, Terço, que precisaria 10 lives para explicar o Yom Kippur. Mas vamos lá. Todos os dias, às 9 da manhã e às 15 horas da tarde, tinha sacrifício lá no pátio do santuário, do tabernáculo. Todos os dias. As pessoas levavam o animal pelo pecado, pela culpa e assim por diante. Entretanto, quando chegava uma vez no ano, chamado Yom Kippur, dia da expiação, só o sumo sacerdote ele era autorizado a entrar no lugar santíssimo. Ele tinha 2 bacias de bronze onde ele colocava o sangue. Uma era para a expiação do pecado dele e da sua casa primeiro, depois pelo povo. Aí o que ele fazia? Ele chegava no lugar santo, que de frente ao lugar santo estava o altar de incenso, de frente ao véu que separava os 2 compartimentos. Ali ele pegava um turíbulo, que é um incensário portátil, eles removiam, eles abriam a cortina, que é um véu muito espesso, né? E aí ele pegava aquele altar de incenso e ele empurrava para dentro do lugar santíssimo. Era um procedimento. E ele ia pegando aquele turíbulo, que ele pegava incenso do próprio altar e ele ia fazendo esse movimento aqui, ó. Norte, fazia diante da câmera. Sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Forma de cruz. Perceberam? Uhum. E aí ele olhava no polegar, ele olhava no seu polegar e olhava no pé. Se ele estivesse vendo o seu polegar ou vendo o pé, ele não podia entrar. Ele só podia entrar quando ele tivesse totalmente desaparecido pelo incenso. Porque ele tinha que entrar tateando lá dentro. Ele ia tateando, quando estava tudo tomado, porque isso significa que quem vai fazer a obra de Deus tem que sumir. Quem tem que aparecer é Cristo. Amém. E aí ele entrando lá e ele ia tateando até ele achar o propiciatório, quando ele ia aspergir 7 vezes na tampa, que é a tampa da arca, né? Onde ficavam os querubins em cima, primeiro por ele e pelos seus filhos, pela sua casa, depois pelo povo. Ele fazia esse procedimento aí uma vez no ano, o dia chamado Yom Kippur, ok? Uhum. Agora, eu não consigo ver nenhuma ligação, Tércio, com a questão do Yom Kippur, a não ser que você lance uma luz para mim aí, que eu não consigo ver, com fundamentação bíblica sólida, de que isso está correlacionado com questões do juiz investigativo. Nós temos, por exemplo, a ascensão de Jesus, que é narrada de modo profético no Salmo 24, que mostra exatamente a entrada de Jesus para ele ir no santuário celestial, que está paralelo com Isaías 63, quando ele entra, que o Isaías vê um varão com as vestes salpicadas de sangue e pergunta para ele, por que as tuas vestes estão salpicadas? De onde vens? Ele fala, venho de Edom. Edom significa vermelho, né? De Bozra, que é a capital de Edom, né? A capital do reino lá das montanhas de Seir. E aí ele fala assim, e quem é? Aí Jesus responde, sou eu que falo de salvação, as minhas vestes são salpicadas porque o lagar da ira de Deus eu pisei sozinho. Isso está correlacionado com a entrada de Jesus no santuário para fazer a expiação. Mas, Tércio, não há relação disso com o juiz investigativo. Ó, a nossa querida irmã Vanilza, Deus abençoe ela, o Leônidas, seu esposo, né? Que eu possa abençoar vocês aí, vocês são bênção de Deus, né? Ela está colocando aqui intercessor, pastor, né? Jesus é intercessor, não é... Os adventistas não estão achando, não. Eles estão colocando Jesus como juiz já. Não, mas é um juiz que precisa ficar verificando pasta por pasta, que, igual o senhor falou, investigativo quer dizer que não sabe. É um negócio que
é tirar a autoridade de Deus da vida de Jesus, eu penso assim. Então, se os pecados eram perdoados todos os dias, por que ainda tinha que purificar todo Israel no dia da expiação? Os pecados não eram perdoados, Terço. Os pecados eram cobertos momentaneamente. Exatamente. Porque não tinha como se pagar essa dívida. É como você usar, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simplista. Como você tem um cheque especial, você vai lá, paga o juro, mas a dívida continua. É o que acontecia. Então, Jesus precisou vir e fazer todo esse procedimento. Ele já fez o procedimento. A dívida já foi cancelada. O Leandro lembrou de um texto aqui, que é um texto que é uma criptonita nessa doutrina adventista. Significa que ele cancelou, Paulo diz lá em Colossenses 2,14, né, cancelou a dívida, o escrito de dívida que era contrário pelas ordenanças, encravando-a totalmente na cruz, plenamente. Não precisa fazer juízo investigativo. Claro que não, coisa nenhuma. Não tem nem necessidade de juízo investigativo. A obra da cruz é suficiente. Né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui agora. Vamos fazer uma pergunta aqui. Se todas as pessoas estão sendo investigadas desde Adão até agora, Abel precisaria ser investigado? Aí que tá, hein? Sim ou não? Terço, o que você me responde? Abel precisaria ser? Enoque, que a Bíblia diz que ele foi tomado por Deus, Gênesis 5:24, né? Ele está colocando em purificar do que se Israel já tinha sido perdoado. Israel não tinha sido perdoado. Israel, a dívida continuava. Por isso que fazia esse procedimento todo ano, dia da expiação. Né? Ele entrava lá, fazia o procedimento primeiro pela casa dele, por ele e pela casa. Depois, pelo povo. Porque aqueles sacrifícios que eram levados lá, eles não tinham o poder de cancelar. O que acontecia aplacava, né, pastor? Era paliativo, só aplacava. A ira de Deus só aplacava, era paliativo. Eles continuavam devendo. A pessoa levava, por exemplo, se ele fosse levar uma vaca, ele tinha que passar por meio do povo, arrastando aquela vaca, puxando, para todos saber que ele tinha pecado, e ele tinha culpa pelo pecado. Existiam ofertas pela culpa, ofertas pelo pecado, ofertas de manjares. Um dia nós podemos falar sobre isso aqui. E aliás, quando ele chegava lá... Meu pastor, eu estou achando que nós vamos ter que fazer mais live do Adventismo aí. Sim. Quando ele chegava lá, o sacerdote tinha uma espada de ouro que ficava com ele. E ele entregava na mão daquele que ia imolar, porque o sacerdote não podia imolar o animal. E aí ele fazia o cáret com o animal, colocava a mão na cabeça do animal, transferia simbolicamente o pecado para o animal, depois ele imolava o animal, o sacerdote pegava o sangue, colocava nas tigelas de bronze, e ali, uma vez por dia, era feito isso daí todos os dias. O dia da expiação é outra coisa. Mas só para a gente não perder o raciocínio, eu gostaria que alguém me respondesse se todo mundo está sendo investigado, né? Vamos dar uma olhada num texto aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 40, que é a galeria dos heróis da fé, né? Vamos lá. Porque todos estão passando por esse crivo aí, Leandro. Todos, né? Segundo o Adventismo ensina, sim. Sim. Vamos lá. O Adventismo, sim. Vamos ver aqui. Vamos compartilhar. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 39 e 40. E todos estes... deixa eu ver se é esse texto mesmo. Hebreus 11, 40. Quando fala de Abel aqui, um pouquinho antes, né? Vamos ver. Hebreus capítulo 11. Deixa eu ver se eu acho. Versículo 4, pastor. É o 4, exatamente. Eu estou falando 40, mas é 4. Diz assim, ó, pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunha das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala, que é o sangue de Abel que nós sabemos que clama, né? Então, observem, se Abel está sendo investigado, passando pelo juiz investigativo, ora, ele é um dos heróis da galeria dos heróis da fé, Enoque, que a Bíblia diz que Deus o tomou para si, lá em Gênesis 5:24, né?
foi transladado para não ver a morte. Então ele alcançou testemunho diante de Deus, foi transladado. Abraão, que a Bíblia diz que Deus preparou a cidade celestial, ele já aguardava a cidade, que tem fundamentos, que o arquiteto é o próprio Deus, não é? Então agora eu pergunto para vocês aqui, Ellen White, a ideia de Ellen White sobre o juiz investigativo, se eles já receberam a promessa, todos eles têm testemunho da fé, agora eles precisam ser investigados ainda? É isso que eu gostaria de saber. Tem nem como, né? Mas enfim. O Tércio está colocando aqui, isso passamos a vida inteira pecando, Jesus intercede por nós, vou até colocar aqui na tela, pois não paramos de pecar ainda, senão vai no calvinismo. Né? E depois ele colocou, o que investiga são os registros, como no Yom Kippur. Tércio, mas está falando em Colossenses que os escritos foi rasgado, foi cancelado inteiramente, totalmente, como que vai ficar investigando algo que já foi cancelado na cruz? Né? Quer dizer... esses pecados corriqueiros que nós estamos cometendo a cada dia, são falhas nossas, né, a cada momento, esses tipos de pecados aí, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso não tem nada a ver com calvinismo. Calvinismo é o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre. É outra coisa isso aí, Tércio. Isso aí é assunto para uma outra live também. Mas o fato é que não há suporte nas escrituras. Não, eu quero que você ache para mim pelo menos um versículo, só um, que diz que Jesus está assentado no santuário celestial, no céu, e que ele está fazendo um juízo investigativo. Que ele está investigando esses registros que não tem na Bíblia, esses registros. O que a Bíblia fala são livros que serão abertos, mas são conjuntos probatórios que vão ser utilizados durante o juízo final, capítulo 20. Então, infelizmente, não dá para... Não há suporte nas escrituras. E outro sim, também há uma coisa muito interessante aí, que se eles não sustentarem o sono da alma, a doutrina do sono da alma, dissolve essa doutrina do juiz investigativo. Tá certo. Porque Jesus está investigando os que já morreram também. Verdade. Com certeza. Com certeza. Bom, de antemão também, tem que até louvar a Deus, né? Porque o Tércio, ele é uma pessoa bem educada, né? Sabe debater sem ser mal educado e tudo mais. A gente até agradece a Deus, né? Porque tem pessoas que sabem lidar com um assunto nesse sentido aí. Tá? E o Tércio é bem-vindo aqui, viu? Só para fechar aqui, eu estou lembrando de uma coisa aqui agora, né? Até interessante. Quando Paulo escreve a sua última carta lá em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, quando ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, né? Se realmente esse juiz investigativo existisse, Paulo teria dito assim, a coroa da justiça me espera, depois que eu tiver passado pelo juiz investigativo, que vai se iniciar em 22 de outubro de 1844. Ah, é verdade. Está falando aqui sobre Hebreus 10, que é purificado no... vou explicar. Vamos abrir lá, Hebreus capítulo 10. Muito bom. Aqui, ó, o pastor Edinaldo até colocou embaixo esse texto aí. Hebreus 10, ele já colocou. Ora, onde já há remissão destes, não há mais oblação pelos pecados. Pois é. Mas o que o Tércio está falando aqui, ó, é o capítulo 10 de Hebreus, que eu falei que eles usam o capítulo 9 e o capítulo 10 de Hebreus, né, que até o pastor Edinaldo colocou aí. Aqui, ó, no capítulo 10, diz assim, ó, vamos ler com bastante atenção. É bom ler a Bíblia, né? A Bíblia é a única regra de fé, a carta magna, instrumento da verdade teológica do cristianismo. Versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. Muito bem. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido, uma vez, purificados, os que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas aqui ele está falando do Yom Kippur, o Tércio, aqui ele está discorrendo, e você sabe que o escritor aos Hebreus, independente se é Paulo, se é Lucas, se é Apolo, é um grande conhecedor dos ritos judaicos, né?
Versículo 3. Mas nesses sacrifícios, nesses qual? Do Yom Kippur que você está falando. Do tabernáculo terreno. Cada ano se faz recordação dos pecados. Porque é impossível, olha aí, que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui. Agora olha o texto que eles usam. No rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que rol do livro é esse que está escrito? Não é o livro do juiz investigativo. O rol do livro que está escrito é exatamente o livro da vida, que está o nome de cada pessoa, aonde se ela é salva ou não. Ok? Versículo 7. Eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, a sacrifício e ofertas e holocaustos, oblações, pelo pecado não quiseste. Nem deles te deleitaste, os quais te oferece segundo a lei. Está falando do tabernáculo de Moisés. Estou fazendo um exegese do texto aqui. Verso 9. Agora disse, eis-me aqui para fazer segundo a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Primeiro o quê? Ele tira o santuário terreno e vai estabelecer o celestial. Verso 10. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez, para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes os sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Ele está falando daqueles diários, sacrifícios diários, que eu acabei de explicar agora há pouco. Verso 13, 12. Mas este, havendo oferecendo um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre. Ô Tércio, à direita de Deus. Não está em santuário celestial. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que são santificados. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento, acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e suas iniquidades. Não precisa buscar lá, porque ele já esqueceu. É como se tivesse passado uma esponja, jogado no mar do esquecimento e colocado uma placa para o diabo, proibido pescar. Ok? E olha o 18, pastor. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele inaugurou na sua ascensão, Salmo 24, né? Caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da mal consciência, e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra. Meu Deus, esse texto aqui é uma bomba, Tércio. Esse texto aqui, eu acho que mais claro do que esse texto não tem. Eu não, sinceramente, não tem base nenhuma para juízo investigativo. Não tem base nenhuma. Né? Infelizmente, para os adventistas, a Bíblia está falando completamente. Nós já lemos vários textos aqui que provam que não é relacionado a juízo investigativo, coisa nenhuma. A obra de Caio da Cruz é suficiente, não precisa de mais de juízo de nada, é suficiente. Você viu? Para sempre. A Bíblia usa a terminologia para sempre, de uma vez por todas. Inteiramente, completo. Então, ele está falando aqui, Leandro, ó, seremos julgados pelas nossas obras. Quando será isso? Isso aí é tribunal de Cristo, que acontece logo após o arrebatamento da igreja, para entrega de galardões, prêmios pelas obras. Obras não é para salvação. Se eu colocar as obras para ser obras como meritocracia para ser salvo, eu estou anulando a graça de Deus também, Tércio. É verdade. Falar nisso, nós vamos começar uma série de escatologia depois, hein, pastor Mauro? Quero entrar firme nesse assunto aí. Mas, enfim, voltando aqui, ó, já estamos com 1h05 de live, nós não saímos do juízo investigativo,
Não falamos nem da questão do sábado, nem das principais doutrinas. Fazer outras lives. Inclusive também... Até o Tércio falou, até agradeço ele por ter falado aquilo lá, que a gente vai fazer outras lives aí falando sobre sentido. Porque uma das coisas que nós vamos ter que abordar aqui é o sábado, né? E outras questões, como o bode Azazel lá, rebatismo. E uma coisa que eu quero falar aqui hoje ainda, que está aqui na minha mente vindo, é a questão do espírito de profecia, né? Ainda sobre Ellen White. Hebreus 9, 23, o que está no céu que se purifica... Olha, nós já falamos, Tércio. Ele entrou no santuário celestial e com o seu sangue purificou. Não tem nada a ver de livro, de registros. Isso é uma invencionice, isso é um show pirotécnico adventista. Espírito de profecia. Vamos falar aqui, ó. A Ellen White, né, os adventistas do sétimo dia, eles afirmam o seguinte, Apocalipse 10, 19, vamos ler. A gente pode até voltar depois, Tércio, mas a gente vai ter que seguir aqui, porque senão a gente vai ficar preso só nesse assunto, né? Dando a paz do Senhor aí ao Júlio, né, a Misa também, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez ao pastor Edinaldo aí, a todos que nos acompanham na live, Deus realmente possa nos abençoar. Tá? Pensa que é fácil ser apologista, Leandro? Aí, ó. Mas é interessante, né? O Tércio, ele sempre está aqui e sempre com uma maneira bem educada de tocar, né, os assuntos, né? A gente respeita ele, mas não tem como concordar, porque a Bíblia fala completamente contrário ao juízo investigativo. Isso não tem como. O escrito de dívida foi cancelado e inteiramente cravado na cruz e de maneira completa. Continua aí, pastor. Bom, então eu vou ler aqui o capítulo 19, verso 10, diz assim, ó, de Apocalipse. Vou compartilhar aqui para a gente ler, que esse texto é importante. Um abraço ao Danilo também, que está por aí. Danilo, Deus abençoe, Danilo. Diz assim, ó. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou conservo teu e de Deus, de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então isso aqui, segundo o adventismo, o espírito da profecia, ou de profecia, é o espírito, o ministério profético que Ellen White tem, né? Se você pegar, por exemplo, na revista adventista de fevereiro de 1984, eles dizem que eles têm até nas suas obras tem uma aplicação e autoridade especial, né? E eles dizem o seguinte, que Ellen White, eles dizem que ela tem a mesma autoridade dos escritos, não é diferente dos escritos de Ellen White das escrituras sagradas, né? Agora... Está em pé de igualdade com a escritura? Isso na revista adventista de 1984 tá. Hoje estão afirmando na confissão de fé denominada Nisto Cremos, né, que é 28 itens, que, na verdade, as obras delas não se constituem substantivo para a Bíblia, né? Mas podem ser colocados no mesmo nível. Aliás, não podem ser colocados no mesmo nível. Mas eles dizem que são pequenas luzes. A Bíblia é a luz maior. E os escritos de Ellen White seriam luzes menores. Quer dizer, se eu tenho um carro, Leandro, ele tem o farol, e eu preciso colocar um cilindrinho porque o farol não está sendo suficiente. A Bíblia não precisa de muleta, não é? A Bíblia já é completa de Gênesis e Apocalipse. Então, quando eles dizem que o espírito de profecia seria o ministério de Ellen White, isso é uma grande heresia também, porque em nenhum momento a Bíblia diz que Ellen White tem um espírito de profecia, ok? Então, aliás, nem cita o nome de Ellen White na Bíblia. Não, a Bíblia é escrita muito antes de Ellen White. Até porque eles têm até uns testes que eles dizem, né? Vamos fazer um teste se Ellen White é uma profetisa verdadeira. Só que esse juiz, quando a Bíblia está dizendo sobre espírito de profecia, não está se referindo a Ellen White. O espírito de profecia é o Espírito Santo, porque é ele que testifica de Jesus. E Jesus deixa claro isso lá em João, quando ele diz assim, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele me glorificará. E o Espírito Santo testifica as palavras de Jesus. Então o espírito de profecia é o Espírito Santo.
E quanto à questão da definição bíblica do testemunho de Jesus, que está escrito aí, né, a palavra testemunha é do grego martúria, eu vou explicar também. Não tem nada a ver com Ellen White, né? Ela tem vários, essa palavra martúria, né, ela vem da palavra, de uma raiz que tem vários significados, como testemunhando, testemunha, Marte. O testemunho de Jesus, na verdade, é a própria palavra de Deus que testifica e testemunha a respeito dele. Vamos dar uma olhada no versículo, no João 20, 24. Vamos lá. João compreendia o significado dessa palavra testemunho, porque ele escreveu. Com certeza. 21, 24. João 21, 24. Então, essa história que o Ellen White tem um espírito de profecia, esquece. Não é fácil a gente ter que falar, mas é a verdade, né? Mas tem que falar, né, pastor? João 21, 24. Vamos lá. A Misa está colocando aqui, ó, mais uma heresia em relação a Ellen White. Ó o versículo 24. Falar. Eu vou ler o 23 e o 24, ó. Capítulo 21 de João. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse. O problema é esse, ô Leandro. As pessoas querem falar o que Jesus não disse. Querem falar o que a Bíblia não diz. Uma vez uma moça aqui em Colina, você até conhece ela, veio falar para mim que a besta, o anticristo, era o César Nero. Falei, está escrito isso na Bíblia? Porque ela estava afirmando que está escrito na Bíblia, ela ficou sem saída, né? Quer falar o que a Bíblia não diz. Então, versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria. Mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Jesus está falando para Pedro, cuida da sua vida, né? Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunhos destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então João sabia, olha o testemunho, é o escrito, a própria palavra que João escreveu a respeito de Jesus. Esse é o testemunho de Jesus, a escritura. E o espírito de profecia é o Espírito Santo, não a Ellen White. Tem uma diferença enorme entre Ellen White e o Espírito Santo, né, pastor Mó? Pois é isso que eu queria saber, né? Não tem nem como, isso aí são coisas completamente distintas, né? Então, Espírito Santo é Deus, a gente tem que ver isso aí, a terceira pessoa da Trindade. Então, vamos devagar, não dá para colocar pé de igualdade em escrito de Ellen White, luzes menores, como se a Bíblia não fosse suficiente, né? Que a Bíblia fala o que ela fala e nós não precisamos procurar vertentes. Tudo essa questão de visão fora da Bíblia já dá para ficar com o pé atrás, né? Todas as vezes que começam as heresias, vem com essa questão dessas visões aí de coisas que não estão na Bíblia, Anjo Moroni lá nos Mormon, Rússio, e aí você vai ver, praticamente, igual o senhor falou, é um nascedouro lá nos Estados Unidos, desse tipo de coisa, né? Outra heresia que eu considero grave, né? E eu sei que o Tércio vai até citar Calvino aí, que ele já citou uma vez, né? Mas é o fato de que eles dizem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, né? Isso não se coaduna com as escrituras. Miguel é criatura, Jesus é criador, né? Então, e outros sim, aquilo que eu falei já várias vezes, quando você coloca uma criatura no lugar do criador, você mexe na doutrina da salvação. Porque uma criatura não pode salvar outra criatura. E Jesus, ele é Deus. Jesus é criador. Jesus é advogado de todo mundo. E a Bíblia diz que Miguel é advogado do povo de Israel só. Entendeu? Então Jesus não é o arcanjo Miguel. E não venha falar para mim que Calvino acreditava nisso, até porque eu nem sei se Calvino recebeu a salvação, eu tenho minhas dúvidas. Não, mas o Calvino acreditar nisso aí, ele acreditava em muita coisa também que estava totalmente fora. Calvino ele não está de pé de igualdade com a Bíblia também. Não, né? não. Não é porque o Calvino falou que eu vou acreditar em tudo que o Calvino fala. O grande motivo de eu não ser calvinista é o próprio Calvino. Porque um homem que tem coragem de prender um homem, deixar ele numa masmorra durante 20 dias, né? Aliás, durante 2 dias, lá sendo comido por piolhos e por pulgas, e depois mandar queimar ele em praça pública,
Serveto, estou falando de Miguel Serveto, né? Para mim, um nome desse eu tenho até dúvida se ele foi salvo. Então, para mim, o Tércio está dizendo o seguinte: profetadas tem hoje em quase todas as igrejas evangélicas que foram passear no inferno. Isso daí você está generalizando, né? Mas, independente disso, Tércio, nós não acreditamos que a Ellen White tem um espírito de profecia, que é o ministério profético dela. Porque ela profetizou muito, errou muito. Há provas de que ela tenha plagiado vários escritores, né? Embora eu já falei aqui que eu considero a Ellen White muito além do seu tempo, uma mulher visionária, alguém que era muito inteligente. Se eu tenho que me dobrar, eu acredito nisso. Entretanto, ela não tem o espírito de profecia, porque o espírito de profecia que a Bíblia está dizendo é o Espírito Santo que testifica de Jesus. E o testemunho de Jesus é a própria palavra que foi escrita. Teria que dividir por vários temas. É verdade, Tércio. Você está certo. Nós vamos fazer em vários temas. Você está certo, né? Nessa questão aí, eu até concordo com você. Né? Vou dar o braço a torcer que precisava ser feito. Só uma a Lisa está colocando aqui que o Miguel é arcanjo, portanto, realmente é criatura. O Tércio tinha colocado: profetadas tem hoje em quase todas as igrejas evangélicas. Não pode generalizar, mas existe sim muita coisa fora. E a gente combate aqui também. Não pensa você que não fala. A gente não fala, não, que a gente fala, viu? E vai ter várias outras lives referente a esse tipo de assunto, né? Neopentecostalismo, por aí vai, que a gente vai falar sobre isso, sim. Não vai achando que nós não vamos falar, não. E a árvore da vida em outros planetas, pastor Mauro? Não, só para mim ser honesto aqui, porque o apologista ele tem que ser honesto. Eu estava vendo esses dias umas pessoas fazendo apologética, inclusive, Tércio, falando da Ellen White, algumas coisas que eu não aprovo. Apologista tem que ser honesto, aquilo não é apologética. Colocando até algumas coisas lá que deturparam a moral de Ellen White. Eu não gosto disso. Nós temos que ser honestos, né? Agora, só para fazer uma distinção, as testemunhas de Jeová também crê que Miguel e Jesus seria a mesma pessoa. Só que o prisma das testemunhas de Jeová é diferente. Eles trazem uma ideia de que Jesus teria sido criado por Jeová. Os adventistas não creem assim. Eles acreditam que Miguel seria um dos nomes eméritos de Jesus. Ok? Só para deixar bem claro isso daí. Isso aí, a gente tem que ser honesto mesmo com relação a isso. O pastor Maurinho, existe a árvore da vida em outros planetas? Deve ter um Jesus também para cada planeta, né? Para cada civilização. Porque segundo o Rodrigo Silva... Aí foi demais, hein? Aí foi demais. Segundo o Rodrigo Silva, que é um grande arqueólogo, e ele deveria ficar dentro do campo da arqueologia, e eu respeitaria, como respeito ele, né, um homem muito inteligente, ele diz, baseado, né, nas visões de Ellen White, ele afirmou peremptoriamente que existe uma árvore da vida em cada planeta. E que a Ellen White, ela disse também que foi em 12 luas, né, de Saturno, nas 12 luas de Saturno, e que ela viu Enoque lá, numa dessas luas. Enoque estava lá, ela disse. Então é claro que isso daí é coisa da cabeça de Ellen White, né? O Tércio está dizendo que nós... Deixa até... Tércio, eu vou te falar uma coisa para você, com todo o respeito que eu tenho a você, não tem nada de misturar tudo, não. Nós ficamos praticamente 1 hora falando de juiz investigativo, te dando provas e mais provas dentro da Bíblia relacionadas a isso, e ficou bem claro muita coisa aqui, tá? Se você não quer legislar, você quer legislar em causa própria, eu respeito você, mas você falar que está misturando todos os assuntos, não, nós falamos de juiz investigativo, já falei que nós vamos fazer outras lives relacionadas ao tema, porque justamente nós estamos com 1 hora e 20 minutos de live, nós vamos falar sobre o sábado, fazer uma live sobre o sábado, sobre o sono da alma. Acho que é bom, né, Leandro, isso daí? Acho que é bom a gente dar continuidade. Claro. Pelo menos umas 3 lives aí. Agora, falar que nós misturamos todos os assuntos, não. Isso daí não é verdade, não. Por isso que eu falo, a gente tem que ser honesto. Você falar que tem que fazer mais lives, concordo com você. Agora, você falar que misturou todos os assuntos, não misturou nada. Falamos de juiz investigativo quase 1 hora. O pastor Mauro falou de maneira mais coerente com relação ao sono da alma, justamente porque ele já fez uma live só sobre isso, né? Aqui, se você procurar,
Dentro do Instagram lá do canal Amor do Calvário, você vai ver uma live só de som sobre sono da alma, mas nós vamos fazer outra live de Adventismo para tocar nesses pontos. Sábado, as principais doutrinas, a árvore da vida em outros planetas, né? Não vamos falar disso aí de novo, mas não vamos misturar os assuntos, não. Não misturamos. Aqui a gente faz questão de ser bem coerente com as coisas, né? Respeitar. Aqui, ó, a árvore da vida pode ter e não ter, nunca fui lá. Nem a Ellen White também não foi, né? Então. A Bíblia não fala, né? Quando a Bíblia não fala, a gente não pode falar, né? A Bíblia, Tércio, a Bíblia ela é silente em muitos assuntos, e nós não podemos ir além da doutrina de Cristo, está escrito na carta do apóstolo João. Você sabe que o Tércio ele foi meu aluno de teologia, né? Na verdade, eles tinham uma turma adventista que eles iam na teologia só porque eu dava aula lá, em Tupã. Ó, aqui, ó. O Sérgio está falando que está tudo misturado, mas a Vanilza está falando que está bem claro, muito bem explicado, né? A Misa está colocando aqui, muito claro, sim. Você já perdeu, Tércio. Não está tudo misturado, não. Você já perdeu. Né? Então, Leandro, e aí eles iam, os adventistas, fazer aula lá comigo, né? Eu, inclusive, ia na minha casa, na igreja que eu dirigia, o pai dele ia. E aí, num dado momento, quando era aula de seitas heresias, né? Eles fizeram até o curso comigo lá. Aí eles ficavam nervosos, eles queriam ir na lousa. Eu deixava eles ir na lousa. Eles iam na lousa, né? E explicava, depois eu fazia a explicação lá. Na lousa, eu utilizava a lousa. Naquela época, ainda usava lousa, né? E aí eu sempre deixei, sempre fui muito aberto para essa questão. Como nós somos, nós vamos fazer, então, lives, mais umas 2 ou 3 lives falando de adventismo, porque o assunto é muito abrangente. Claro, com certeza. Posso discordar de muita coisa do Tércio, mas com relação às lives, eu tenho a certeza de que ele está certo. Então, vamos fazer mais lives, sim. A Misa está colocando aqui muito claro e dentro da palavra com muita precisão. Obrigado pela ajuda, viu, Misa, de estar sempre participando, de ajudar a gente aqui. Irmãos, pastor, eu acho que vamos segurar, então, na próxima segunda. Por hoje a gente continua a nossa live sobre Adventismo. A gente procura não passar de 1h25, 1h30 de live, justamente para não ficar bem cansativo. Mais uma vez, agradecer a vocês, né, que ficaram com esse tempo todo aqui conosco. Pedir para o pastor dar as suas considerações finais, né, para a próxima segunda-feira a gente continuar com a live aqui sobre o Adventismo do sétimo dia. Eu quero agradecer, até porque, Leandro, tem muita coisa para falar. O decreto dominical, né? O sinal da besta. Não, Tércio, o Leandro não tá bravo, não. É o jeito dele falar mesmo, pode ficar tranquilo. Meu irmão ficou bravo comigo. Ele é sanguíneo igual eu, ele é assim igual eu, sanguíneo. Fica tranquilo. Não, Tércio, pelo amor de Deus, hein? Você é uma benção aí, sempre tá aqui com a gente. Pelo amor de Deus, não tem nada disso, não. Pra gente não tem isso, não. Ô, Tércio, tamo junto aí. Então, tem que falar aqui também o decreto dominical e o sinal da besta. Depois, na semana que vem, a gente vai falar também. Como que eles dizem que esse decreto dominical, que não existe, é uma invenção adventista também, mas nós vamos falar aqui. E eu quero agradecer, né, a todos, inclusive o Tércio, né? Outros adventistas que você puder colocar na live aí, Tércio. Você tá dando ibope para nós, isso é bom. Você sabe que a gente sempre tá conversando, isso é muito bom. E outros sim, né? É bom que se coloca outras ideias para deixar a Bíblia falar por ela, né? Por si só. Então eu quero só agradecer e eu acredito que... Você tá falando de irmão de Tupã, não tá falando de mim não, pastor irmão. É verdade, o irmão lá de Tupã ficou bravo porque eu tava na lousa, exatamente. Muito bem, então eu só agradecer e eu acredito que a semana que vem a gente vai dar continuidade nesse assunto aí. Amém. Não, Leandro, não. Amém, querido. Deus abençoe. Você é uma pessoa que está sempre aqui conosco. Agradeço a Deus pela sua vida. Pastor, o senhor pode orar, falando com os irmãos, então, na próxima segunda a gente tem a continuação da live aqui sobre o Adventismo do sétimo dia, né? Tenho certeza que pelo menos nós vamos ter, pastor irmão, que é o Tércio. Não, o Tércio, ele dá audiência mesmo, ele não brinca, não. E o Tércio, Leandro, você sabe por que eu admiro o Tércio? Uma das coisas que eu admiro no Adventismo é o zelo que eles têm e a dedicação que falta em nós pentecostais e nos neopentecostais. Eles dedicam, tudo que eu mando lá pro Tércio, material, às vezes eu troco material com ele lê, ele sempre comenta, ele é uma pessoa dedicada. Amém. Vamos orar, então.
Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento que nós estivemos aqui falando da tua palavra, que o Senhor possa continuar nos orientando, abençoando cada um de nós, abençoando aqui os irmãos que participaram, o Tércio, a sua família, todos nós, o Leandro, a sua família. Dá-nos uma noite tranquila, continua nos sustentando e nos fortalecendo, e que cada dia nós possamos falar a tua palavra com honestidade, com hombridade, Senhor, e com dedicação, para que muitas vidas sejam alcançadas e o teu reino seja expandido. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pastor. Obrigado mais uma vez. Até a semana que vem a gente vai estar junto. Abraço a todos que nos acompanharam aqui. Abraço. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que acompanhou a nossa live aqui no Amor do Calvário, em parceria com a DM Apologético, meu agradecimento. Essas lives só existem porque vocês têm sempre nos ajudado aqui, participado, né, como a Misa, a Vanilza, o Tércio, tantos outros que têm entrado e têm nos ajudado nesse período de estudo da Bíblia. Nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, né, trazendo para elas a realidade da Bíblia, de forma educada, coerente e de forma respeitosa. Eu agradeço a você que nos acompanhou nesse tempo, que Deus possa abençoar a sua semana, a sua família, que Deus possa continuar te usando por onde quer que você passe. E nunca se esqueça, Jesus é o centro do Evangelho. Deus abençoe a todos.